Olá, professores! Olá, pais! Que prazer mais uma vez estarmos juntos aqui no canal e hoje com um conteúdo bem interessante para vocês, principalmente você, professor que está começando agora, que está tentando entender essa fase, esse processo avaliativo dos alunos. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem bacana que é a avaliação diagnóstica. O que seria essa avaliação diagnóstica? E que princípios a gente teria que adotar para aplicar esse tipo de avaliação nos alunos? No que seria interessante e no que poderia ajudar? Então, hoje a gente vai abordar alguns aspectos da avaliação diagnóstica e espero que vocês aproveitem bem o conteúdo. Roda a nova vinheta do canal. Existem vários tipos de avaliações que a gente pode aplicar nas crianças para saber se realmente elas estão acompanhando tudo aquilo que a gente tenta passar. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar da avaliação diagnóstica, que nada mais é uma avaliação onde a gente aplica na criança para saber até que ponto ela assimilou determinado conteúdo passado. Então, a gente precisa estar testando, vamos dizer assim, esses alunos, para saber se a gente deve parar da onde está e começar tudo de novo, ou se a gente pode dar continuidade, pode dar prosseguimento à matéria. Porque não adianta nada, gente, a gente saber que os alunos não estão indo e a gente aplicar conteúdo nessas crianças. Isso norteia o trabalho do professor para que ele possa ajudar nas dificuldades. Então, isso vai muito além de uma avaliação cuja nota vai de 0 a 10. Aquela avaliação simples, bimestral, mensal, que eles fazem a todo momento. Essa é uma avaliação especial, onde nós vamos identificar na criança qual é o tipo de problema que ela tem no momento de aprendizagem, para que a gente possa auxiliar a partir daí, a partir dessa dificuldade específica. Agora, quando aplicar essa avaliação diagnóstica? Essa avaliação é recomendada em todo o início de ciclo do processo de aprendizagem, ou seja, pós-férias, pós-pandemia, que é o que a gente está vivendo agora. Então, como eles tiveram aulas online, a gente não sabe até que ponto eles assimilaram tudo isso, essa avaliação entra com uma grande importância agora no retorno às aulas, né? Porque eles vão demonstrar tudo que eles aprenderam e o professor vai ter essa sensibilidade, esse tato de perceber o que eles aprenderam. Então, através dessa avaliação diagnóstica, que após cada ciclo, né, após cada espaço longe das atividades é aplicada, isso é muito importante, porque ela vai o quê? Ela vai determinar aonde está o ponto exato da dificuldade daquele aluno ou daquela sala, para o professor poder laçar, para o professor poder entender direitinho de onde ele tem que prosseguir. Então, agora as nossas crianças, elas tiveram um tempo em frente ao computador, muitas conseguiram assimilar o conteúdo, muitas não. Como é que a gente faz, então? Na aplicação dessa avaliação diagnóstica, cada professor vai entender da sua sala, do seu aluno. Será que a dificuldade é do aluno? Será que a dificuldade é do professor que não conseguiu passar determinada matéria corretamente? Então, a gente vê mais ou menos pela quantidade também. Se a maioria dos meus alunos não entendeu aquela matéria, pode ser que eu não consegui explicar corretamente, eu não consegui passar o conteúdo de uma maneira que eles entendessem facilmente. Agora, se 2 ou 3 alunos ali têm uma certa dificuldade, talvez não seja também falha do professor. Talvez seja a falta de atenção deles, especificamente agora nessa época que eles estão à distância. Então, tudo isso nessa avaliação é observado e é analisado. Por isso a importância dela. É muito importante que seja aplicada imediatamente após cada ciclo do processo de aprendizagem. Outro aspecto importante desse tipo de avaliação é a possibilidade de identificar as causas da dificuldade no processo de aprendizagem. Cada aluno tem suas características e apresenta afinidades e dificuldades diferentes. Então, isso tem que ser considerado e tem que ser investido ao máximo
nessas características para que se possa sanar o problema do processo de aprendizagem. Então, se a criança não está conseguindo ser estimulada a aprender, é aí que o professor entra através dessa avaliação, para que além dela ser estimulada a aprender, a reforçar o que foi visto, ela também tenha segurança em si própria, para que ela consiga desempenhar corretamente o papel de aluno. Ou seja, ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que ela pode estar reforçando aquele conteúdo com a ajuda do professor, e com essa avaliação a criança vai perceber que ela é capaz, que ela pode tirar uma nota acima da média, que aquilo que ficou para trás que ela não entendeu, ela pode estar reforçando agora. Então, psicologicamente também é muito importante para que essa criança consiga desempenhar o seu papel de aluno, como eu disse, e o professor, o papel de professor, enquanto estimulador. A avaliação diagnóstica deve servir como guia, tanto para o professor quanto para o aluno, tornando um conhecimento um processo leve, respeitando, é claro, as individualidades de cada um. Agora aquela pergunta que não quer calar, né? Como que é aplicada essa avaliação diagnóstica? Como que o professor pode estar aplicando essas avaliações dentro da sala de aula? Que espécie de atividades podem ser feitas? Então, assim, questionários, né, para as crianças responderem como uma prova convencional, perguntas e respostas, exercícios de assinalar ao verdadeiro, falso, a questão A, a questão B, né? Provas dissertativas, na matemática, provinhas de cálculos, cálculos mentais, problemas, em tudo que envolva o raciocínio lógico da criança, produções de texto, redações. Então, tudo isso é muito importante para que seja avaliado dentro desse processo investigativo, né, onde o professor vai aplicar esse tipo de questionamento nas crianças, ele vai conseguir identificar ali qual é a falha, qual é o problema e da onde ele surge, quais os motivos que levaram a esse problema de aprendizagem. Então, há inúmeros exercícios, inúmeras possibilidades de avaliação diagnóstica. Basta que o professor tente ter aquele feeling, que ele consiga identificar aonde aquele problema existe, para que possa haver uma solução, para que possa terminar o ano letivo com aquele problema sanado, com aquele problema ok. Então, há diversos tipos. Basta que vocês pesquisem, basta que vocês consigam identificar até que ponto um questionário vai ser melhor ou uma provinha de assinalar, não importa. Mas que essa avaliação tente buscar, tente cavar lá no fundo onde é que essa criança precisa de ajuda. Em tempos de pandemia, por exemplo, onde a gente tem esse cenário da informática, esse cenário que ficou incompleto, vamos dizer assim, não tem aquela presença do professor constante. Então, a única maneira, o único subterfúgio que esses alunos tiveram foi atrás da telinha do computador, do tablet, do celular. Então, no caso do retorno dessas aulas, né, a nossa preocupação maior é essa. Como nós vamos encontrar essas crianças? O que a gente vai encontrar de retorno para com o professor? O que essas crianças conseguiram aprender? Nós todos sabemos que pouca coisa, né? Nós não podemos ser hipócritas de dizer, não, essas aulas online foram maravilhosas, todos eles aprenderam tudo, sabem tudo. Alguns sim se dedicaram ao extremo, conseguem até dar uma assimilada na matéria, mas tem criança que não entendeu absolutamente nada, que ficou com vergonha de perguntar, que não tinha acesso à internet, continua não tendo. Então, nós temos várias realidades. Então, a gente tem que entender, né, nesse sentido da avaliação diagnóstica, que nós vamos encontrar problemas sim, nós vamos encontrar crianças com dificuldade sim. E então, isso é muito importante e ela vai entrar no momento muito oportuno, que é onde nós vamos identificar exatamente qual é o problema e de onde parte o problema. Vai atrasar um pouquinho a matéria do ano seguinte? Tudo bem, mas nós precisamos cortar o mal pela raiz. Não tem como dar continuidade a uma matéria, prosseguimento, mesmo que nós tenhamos que cumprir com uma apostila, com uma programação, com planejamento. Mas a gente não pode dar continuidade àquilo que parou de uma maneira tão
realmente difícil para eles. Eles não estão conseguindo assimilar nem aquilo que eles aprenderam ano passado, então a gente não pode dar continuidade em cima daquilo para como pegasse de colher enfiando matéria na criança. Então, como já bati bastante aqui na mesma tecla, essa é a função da avaliação diagnóstica. O professor aplicando através de exercícios, de atividades, em forma de prova, né, um processo avaliativo, para saber aonde está a falha, da onde vem a dificuldade da criança, e batendo ali realmente na mesma tecla, fazendo com que aquela criança assimile aquele conteúdo, vai ser bem mais fácil dar continuidade ao ano seguinte, ao ano que vem após aquele que ele não aprendeu. Então, entendam, assim, de uma vez por todas, que essa avaliação diagnóstica, ela tem que ser aplicada, ela é muito importante para esses alunos e para o professor também, porque ele vai ter êxito naquilo que ele está fazendo, ele vai ter um retorno muito melhor. Professor, com essa ferramenta em mãos, então você já está ciente que você vai ter recursos melhores e especiais para lidar com cada dificuldade dos seus alunos. Então aplique, não deixe de aplicar e confie, porque apesar deles virem, agora no início das aulas a gente está falando do presente, né? Com muitas dificuldades, né? Com muitos atrasos, com muitos problemas de aprendizagem e também simplesmente porque não conseguiram assimilar a matéria, eles vêm com força total. Disso eu tenho certeza. Então, a gente tem que aproveitar essa força, essa vontade deles nessa aplicação dessa avaliação e na aplicação da matéria, né? Por conseguinte, isso vai fazer com que você consiga realmente produzir mais através da produção deles. Então, eu tenho certeza que agora com o retorno, que a gente não sabe exatamente quando vai ser, uns falam uma data, né? Outros falam outra. Mas eu acredito que essas crianças, elas vão vir com vontade de aprender, porque elas viram que a aprendizagem pelo computador é uma coisa e a aprendizagem presencial, com o tato, com a presença é outra. Então, vamos aproveitar esse gás, né, essa vontade que eles vão vir para estudar e vamos também nos dedicar a ponto de fazer com que eles tenham confiança e consigam prosseguir adiante. Mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado. Eu estou adorando a presença de vocês, a companhia de vocês. Está sendo muito útil, muito benéfico para o nosso canal. E deixa eu aproveitar e dar um recadinho. Vocês entrando ali em comunidades, aqui mesmo no YouTube, aqui mesmo no nosso canal, eu deixei uma enquete lá para vocês. Algumas pessoas já viram a respeito do que vocês gostariam de ver mais para frente. O que está sendo mais interessante para vocês estarem assistindo. Se vocês preferem lives, se vocês preferem problemas direcionados realmente de aprendizagem, né, problemas das crianças, ou assuntos relacionados aos pais. Então, deixem lá o comentário de vocês, dão um voto lá para mim, para eu saber direitinho o que vocês gostariam, para a gente atender o pedido de vocês. E espero que o nosso canal, com a contribuição de vocês, cresça cada vez mais. Curta, compartilhe, comente. Quem ainda não se inscreveu, aproveita, ativa o sininho para ter notificações de novos vídeos. E muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.